Muita gente considera o medo algo ruim, mas isso não necessariamente precisa ser algo real na sua vida. E eu vou utilizar uma história própria, uma história que aconteceu comigo, uma história da minha vida, para te mostrar que o medo pode ser algo muito bom desde que utilizado da maneira correta. Muitos empreendedores, eles usam o medo como combustível, eles usam o ódio como um combustível para poder empurrar, para poder fazer com que a empresa cresça, para eles poderem crescerem pessoalmente. E muita gente deixa que o medo paralise, que o medo faça com que eles deixem de viver o que eles precisam viver. E muita gente fala, cara, você não precisa ter medo, você não tem que ter medo. Eu discordo 100%. Eu acho que você tem que ter medo, você precisa do medo, você tem que saber conviver com o medo. Mas o medo não pode ser algo que venha a paralisar a sua vida. Essa é a diferença que eu enxergo. E a história que eu quero compartilhar com vocês é que no ano de 2022, já tinha praticamente 2 anos que eu e minha esposa, a gente estava morando aqui nos Estados Unidos, a gente decidiu realizar a abertura da empresa, a gente decidiu começar esse novo projeto. E isso trouxe diversas dúvidas, né? Porque a gente se perguntava, cara, e se não der certo? E se a gente gastar dinheiro demais? E se a gente gastar tudo que a gente tem? E se a gente não tiver dinheiro para pagar as contas? Imagina você, como homem, à noite, com essas questões para serem resolvidas. E se não der certo? Mas ao mesmo tempo ficava na minha cabeça, e se der certo? E quando a gente fala de empreender, cara, tenha reserva, tenha de onde tirar o dinheiro para pagar as contas do mês, porque isso vai tirar a sua sanidade mental, vai acabar com a sua testosterona, vai subir o seu cortisol, vai aumentar o seu colesterol, vai fazer com que você mentalmente, fisicamente esteja destruído, né? Vai destruir realmente você. Então, se você for empreender, vá com medo mesmo, mas tem essa reserva financeira, né? Para que tenha de onde pelo menos tirar o dinheiro. Eu vou falar para você que eu não tinha toda a reserva financeira, mas nós tínhamos cartão de crédito, nós tínhamos de onde suprir a demanda ali das nossas necessidades. Então, eu senti medo, eu me senti paralisado, mas ao mesmo tempo eu falei, cara, se eu não fizer, quem vai fazer? Porque eu não tinha mais pai, eu não tinha mais mãe, eu não tinha mais irmão, não tinha mais vô, eu não tinha de onde tirar. Era eu e eu. A decisão estava na minha mão, a decisão estava na nossa mão, minha e da minha esposa, logicamente, porque a gente acaba, depois que você casa, você precisa envolver a sua esposa em todas as tomadas de decisões. E a gente seguiu, e no primeiro mês a gente fechou com quase, assim, eu não vou falar o valor exato, mas foi quase uns $15 mil negativos. Não precisa converter, mas coloca que sejam 15 mil reais e você já tinha a vida ali mais ou menos controlada. Só que ao longo do tempo, o próximo mês foi menos, e a gente começou a trabalhar até que a gente chegou ao ponto de vender $3 milhões por ano. Então, o ponto é, imagina se eu simplesmente tivesse deixado o medo me paralisar. Eu não teria construído nada. Eu não estaria aqui hoje gravando esse vídeo para você, te informando te ensinando que o medo é um combustível, o ódio é um combustível. Então, se você sente que o medo te paralisa hoje, você precisa ou de um psicólogo ou de você se resolver consigo mesmo. Porque o medo, ele só vai paralisar uma pessoa quando ela não sabe lidar com ele, quando ela não sabe viver com ele. E um homem, quando ele não é exposto à adrenalina na sua infância, faz com que ele tenha medo daquilo. A adrenalina traz descontrole, traz desconforto. E ao ponto de que, ao mesmo ponto, um homem que foi exposto à adrenalina na sua infância, ele passa a lidar melhor com tudo aquilo, ele passa a controlar aquilo, a utilizar aquilo como combustível. Então, se você tem medo, ótimo, você tem que ter medo mesmo, o medo tem que fazer parte da sua vida, mas você não pode deixar o medo paralisar você. Você não pode deixar que o medo seja algo que te congele, que firme os seus pés no chão. Você tem que fazer com que o medo seja o seu trampolim, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aí do que você acha sobre isso.
Se você tem medo de empreender, deixa um comentário aqui também e não se esqueça de se inscrever no canal.